sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano no Colégio Emaús. Turma, vamos dar sequência então aos nossos estudos de força. Hoje vamos falar de orientação e intensidade. Vamos lá para a página 187 do nosso livro. Força, uma grandeza vetorial. Turma, estamos na página 187, tá? Vamos dar sequência aí a este novo conteúdo, né? Um conteúdo difícil, tá? Mas se a gente estudar, vamos aprender, se vocês assistirem as videoaulas, né? Fizerem todos os exercícios, tenho certeza que não vai ficar dúvida, tá bom? Então, vamos começar aí falando sobre a força, que é uma grandeza vetorial. A gente já falou, né, de sempre relacionar a força ao movimento. Movimentos só existem, pois existe uma força atuando, tá bom? Podemos notar, então vamos fazer uma leitura brevemente aqui, tá? Podemos notar evidências de ação de força atuando em um corpo quando ele é empurrado ou puxado, ou ainda quando ele pode ser deformado. É comum associarmos força a um esforço físico muscular desenvolvido pelo ser humano ou por outros animais. O ser humano carregando algo, né? Um cavalo carregando uma carroça. No entanto, o agente físico, que chamamos de força, pode se manifestar de diversas maneiras, como por meio de máquinas, objetos e sim por alguns fenômenos da natureza. Assim como é um desafio definir energia, a definição de força também é um pouquinho complexa, difícil de determinar. Portanto, o que se faz é caracterizar a força por meio dos seus efeitos. Dessa forma, podemos dizer que força é um agente físico capaz de produzir ou alterar movimentos, bem como deformar algum tipo de corpo. Por exemplo, papel. Você pega um papel e amassa esse papel. Você está aplicando uma força e gerando um movimento nesse corpo. A gente já sabe que é corpo, né, na física, e alterou o formato daquele papel, né, e gerou um movimento, porque havia uma força ali atuando sobre ele, tá? Então, pode alterar também a sua direção. Vou dar um exemplo agora, vou falar um pouquinho com vocês, tá? De um exemplo em um acidente de automóvel entre dois veículos, tá? Vamos prestar muita atenção nesse momento, pois é um exemplo muito interessante que vai dar para a gente entender um pouquinho mais essas questões ligadas ao movimento e às suas direções. E também sobre a sua intensidade. Vejam só, eu tenho um carro andando em uma rodovia. O motorista, por algum motivo, perde a direção e vai de encontro a um outro veículo. O que vai acontecer? Renan, um acidente? Óbvio, mas como que esse carro vai reagir a esse acidente? Ele vai ficar parado ali, ele vai bater nesse veículo e vai cair, e o que vai acontecer ali? Quais são os fatores que podem determinar a direção que esse carro vai correr após o impacto? Bom, o que vai nos responder isso daí são as características do outro veículo. Vamos lá, um carro andando em uma rodovia, perde a direção, vai para a contramão e encontra com uma carreta. Essa carreta está totalmente pesada, né? E ela é muito maior do que esse carro. O que acontece? A carreta vai frear totalmente o movimento do carro, pelo fato dela possuir um peso muito maior, tá? Então, os dois se chocaram aí em um mesmo sentido, na horizontal, né? Estavam lá na horizontal, o carro bate diretamente a carreta. Pelo fato da carreta ser muito mais pesada e muito maior, ela freou aí, né, todo o movimento do carro. Então, o carro parou, literalmente parou, instantaneamente quando houve um impacto. Agora, mesmo exemplo, esse mesmo carro
sai da sua via, né, vai até para a contramão, perdeu o controle e encontra com uma moto. O que acontece? O carro vai parar? A moto vai parar? Os dois vão continuar em movimento durante o impacto. Só que a moto, como entrou em contato diretamente com o veículo, ela recebeu toda a força do veículo, né? Pelo fato do veículo ser muito maior, ela vai acabar levando a motocicleta, né? Não vai parar naquele mesmo instante do impacto. Muito provavelmente ela vai percorrer aí alguns metros, né? Adiante, tá bom? Então, esses outros fatores vão interferir também no momento de atuação de uma força. A intensidade, que no caso do carro, o que vai ser a intensidade? A velocidade em que ele estava, também o seu peso, tá? Vai definir a direção, como também o peso e a velocidade do outro veículo. Agora vejamos. Então, bom, no primeiro momento o carro parou, no segundo momento, no impacto com uma moto, o carro conseguiu por mais alguns metros, levou a moto, e no terceiro momento, vamos dar características agora para esse carro. Ele pesa, um exemplo, 500 quilos, tá? O carro pesa 500 quilos e estava a uma velocidade de 80 km por hora. Ele sai da pista, perde o controle e vai de encontro a um outro carro com 500 quilos, mesmo peso dele, tá? Que também estava a 80 km por hora. O que acontece? Eles vão bater, né? E vão zerar a sua força, porque eles possuem a mesma força aí, atuando, tá? Possuem a mesma intensidade, o mesmo peso, que vai ser a velocidade, vai ser somado também a velocidade em que eles estavam. Como os dois estavam à mesma velocidade, tá? Os dois foram de encontro a 80 km por hora, com os dois pesos de 500 quilos, eles bateram e momentaneamente um parou o outro, um freou o outro, tá? Zerando aí as duas forças. Então, no que diz respeito à alteração do movimento, tá? Se o carro continua, se o carro parou, tá? As forças aplicadas em um corpo podem acelerar também ou retardar o movimento, ou ainda alterar a direção do movimento. As forças podem se equilibrar de modo a não alterar o estado do movimento do corpo. Como foi o caso do terceiro exemplo, né? Eles se equilibraram porque os dois carros possuíam o mesmo peso e tinham a mesma velocidade. Em geral, a ação de força sobre os corpos ocorre quando há transferência de energia ou transformação, conversão, de uma modalidade de energia para outra. Para entender um pouco mais sobre a ação de uma força, imagine crianças brincando com uma bola. Durante a brincadeira, cada criança aplica na bola uma força para alterar o seu estado de movimento. O que acontecerá com o movimento da bola dependerá da maneira como cada criança aplicará a força na bola. Aqui, ó, por exemplo, na imagem parece que deu só um levezinho, né? Só uma pequena força aplicada. Assim, ele poderá se movimentar para diferentes direções e de forma mais rápida ou mais lenta. Para saber como se dará o movimento adquirido pela bola, não basta conhecer apenas a intensidade, mas é preciso também conhecer como foi aplicada a força, ou seja, indicar a sua orientação, direção e sentido. Grandezas como essas características são chamadas de grandezas vetoriais, que vão possuir aí movimento que vai estar sempre relacionado à direção e sentido, tá? Assim, a força é representada por um vetor e o seu efeito é determinado por suas características vetoriais, ou seja, orientação e intensidade. Aí o conceito de vetor, tá? Muito importante, faça uma leitura completa, é justamente essa soma de orientação, direção ou sentido. Vamos para a página 188. Como dito anteriormente, a orientação é uma das características utilizadas para se representar uma força. Em outras palavras,
Orientação é o que define de que maneira a força está agindo e é determinada por suas grandezas, direção e sentido. Assim, para definir uma força, a gente deve perguntar: qual que é a direção da força? Está na horizontal, na vertical ou na diagonal? No caso do acidente, né, dos dois automóveis, estávamos na horizontal, né? E um indo de encontro ao outro. Então, a direção pode ser horizontal, vertical ou diagonal. E qual que é o sentido? Ou seja, para cima para baixo ou de baixo para cima, no caso de uma força vertical. Então, temos aqui situação A, B e C. Pergunta: onde esse objeto, o corpo, vai ficar parado? A, B ou C? Percebam que tem umas setinhas aí, com F. A, F, a força para a direita, B, a força para a esquerda e C, as forças atuando para ambos os lados. C, a caixa vai ficar parada, o corpo estará imóvel, né? Pois temos a mesma força, a mesma intensidade, né, atuando aí para os dois lados. Agora, na caixa A, a força à direita, né, no sentido horizontal, e na caixa B, no corpo B, a força para a esquerda também no sentido horizontal. A caixa A vai andar para a direita e a caixa B vai andar para a esquerda. Simples assim. Mais alguns exemplos, né? O sentido da força vai estar sempre onde vai haver um movimento. Aqui para a direita, aqui na diagonal, tá? A situação, um rapaz aí segurando essa mochila, né? Essa mochila de rodinha. E a situação B, o lustre aqui, né? Situação C aqui, a força atuando para baixo. E ele sendo segurado, sendo preso lá à parede. A intensidade também é outro valor que vai influenciar na força. A intensidade representa o valor numérico atribuído a uma força aplicada no corpo, permitindo saber se a força aplicada é intensa o suficiente para provocar a ação desejada. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, está detalhado em pratos, no texto em pratos limpos, a unidade para medir a intensidade de uma força é expressada em N, que significa Newton. Tá? Então, N Newton, em homenagem, claro, ao Isaac Newton, que a gente já falou sobre ele, né? Um físico extremamente importante para a ciência, para a física. Então, quando a gente está medindo intensidade, força, né, a gente vai colocar Nzinho depois. Colocou 50 força. Não, a gente vai colocar 50 Nzinho, que eu estou me referindo à unidade de força. A mesma coisa, por exemplo, para medir massa, a gente não utiliza o símbolo kg, quilo. Então, como fui lá e comprei um saco de arroz. O saco de arroz possui 5 quilos. Tá? A força, eu vou usar o Nzinho maiúsculo de N. Tá? Faça uma leitura completa aí em pratos limpos. Um pouco mais sobre o Isaac Newton, falando um pouquinho da vida dele. E na página 190, vamos finalizando a nossa videoaula. As grandezas vetoriais, que é força, como a gente já viu, vai ter sempre o número, a unidade em maiúsculo e uma orientação. Existem as grandezas escalares, que não possuem orientação. São exemplos a temperatura, distância e o peso, massa, tá bom? Façam as questões 1, 2 e 3 da página 198, essas 11 questões, tudo bem? Finalizamos a nossa videoaula, espero que vocês tenham gostado, bons estudos, até a próxima videoaula e lembrem-se sempre, juntos no caminho certo.